Boa noite, pessoal. A galera tá entrando. Que bom. Já já vamos começar a dar início à nossa semana de letras. Aguardando o professor Sassi entrar. Olá, olá, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à Semana Acadêmica de Letras virtual. Não é o que esperávamos, mas estamos aqui para fazer valer esse tempo que a gente está aqui de quarentena. Boa noite. Boa noite. Guardando o professor Sácio chegar aqui na nossa sala do Instagram. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Douglas, confirma pra mim se o... Ah, Sácio entrou. Beleza. Ótimo. Como nós somos pontuais, conforme a galera for chegando, né? Vai entrando. Eu já vou colocar o professor aqui em transmissão junto comigo. Para quem não me conhece, eu sou o Elton, tá? Faço parte também da gestão. A maioria da galera me conheceu na Semana de Letras do ano passado. O professor Sassi está entrando aí para alegrar a nossa noite de quarentena. Boa noite, professor Pedro. Boa noite. Eu já vou começar a ler o pequeno textinho que a gente preparou, só para dar como introdução a esse evento virtual que a gente está iniciando, né? Então, boa noite a todos que estão chegando. Estamos dando início à Semana Acadêmica de Letras 2020 com o tema O Poder da Palavra contra o Silenciamento. Letras, Corpo Político em Luta pela Liberdade. Infelizmente, devido à pandemia que acomete todo o mundo, não conseguimos realizar o tão esperado evento presencialmente. Entretanto, usando dos benefícios da tecnologia, nos unimos neste momento para celebrar a educação, o conhecimento, a qualidade da universidade pública e gratuita, manifesta na presença de seus alunos e professores que gentilmente aceitaram o nosso convite de participar das lives através do Instagram. Hoje, para dar início a esse evento, nós recebemos a presença do querido professor Pedro Sassi, né? O professor Pedro tem 36 alunos entrando ainda, 36 pessoas, mas a maioria já conhece ele, né? Mas só para como praxe, como padrão, o professor Pedro Sassi é doutor em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense, na área de literatura, história e cultura, e membros do grupo de pesquisa Escritos Suspeitos e Estudos sobre a Narrativa Criminal, CNPq. Estudos do Gótico, CNPq, e Interferências, Literatura e Ciências, CNPq. Possui experiência na área de teoria literária e literatura comparada, com ênfase em literatura criminal, literatura distópica, gótico, violência e terror. Então, só para vocês entenderem como vai funcionar a dinâmica aqui, o professor ele vai fazer a apresentação dele, a palestra dele, né? Eu só estou aqui como mediador e vou estar ajudando ele na transmissão dos slides e todo o material que ele estará passando aqui hoje, a gente vai disponibilizar depois para vocês terem acesso. Né? E conforme vocês quiserem deixando perguntas nos comentários, podem ir colocando. Terá um momento no final da nossa transmissão que vocês também podem fazer perguntas que o professor vai dialogar com vocês, vai conversar com vocês um pouquinho, conforme ele for terminando a fala dele. Se vocês já quiserem deixando as perguntas enquanto ele fala, mas eu recomendo que deixe para perguntar quando ele terminar a apresentação dele, a fala dele, que aí ele vai visualizando e também pode ir respondendo. Mas eu também vou estar aqui anotando. Então,
6 horas em ponto, 45 pessoas online. Lembrando também que como o Instagram ele tem um limite de 1 hora de transmissão, se cortar enquanto o professor estiver falando, a gente reinicia a transmissão. Ok, Sara? Ok. 50 pessoas chegando, legal. Boa noite, pessoal. Professor, o momento que o senhor quiser, tá? Se quiser esperar mais um pouco, aguardar uns 5 minutos, fica a seu critério, tá bom? Ah, não. Se por mim, a gente já pode começar, que a gente aproveita melhor o tempo. Sim? Ah, então perfeitamente, fica à vontade. Ótimo. Então, gente, boa noite. Peço já de antemão desculpa por qualquer coisa, eu não estou muito acostumado a mexer nessa tecnologia de Instagram. Eu acho que eu comecei a ficar desatualizado em relação a essas novas tecnologias, finalmente. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu já combinei ali com o Elton. Ele vai projetar na tela dele uma pequena apresentação de slides para vocês poderem acompanhar melhor a minha palestra, conforme eu for falando. E aqui na palestra eu tentei deixar o mais acessível possível para aquelas pessoas que não são necessariamente estudiosos na área. Né? Tem muita gente que também está vindo de fora, não necessariamente são estudantes de letras. De qualquer forma, qualquer aspecto que não ficar bem esclarecido ao longo da palestra, a gente pode retomar no final através do debate. E aí o debate a gente vai pondo o tempo aí que eles permitirem a gestão. Eu não tenho para onde ir, estou preso em casa, então. Vocês estão me ouvindo bem? Eles estão me ouvindo bem, Elton? Sim, sim, aqui eu tô ouvindo, Ah, acho que o pessoal também tá ouvindo. ok, O som tá nítido. certo. Bom, gente, então, para a gente começar, né, eu escolhi o tema dessa palestra sobre ficção pós-apocalíptica por motivos talvez um pouco óbvios. Né? 2020 já começou com áreas um pouco pós-apocalípticos, da pandemia começar, com toda essa parte da epidemia, ficou um pouco clara a relação desse gênero literário com o momento que nós estamos vivendo. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões, não especificamente sobre uma ou outra obra da ficção pós-apocalíptica, mas algumas considerações sobre características do gênero como um todo, para que a gente possa fazer um diálogo entre essa, essas características, esse gênero e a situação que a gente está vivendo. E para começar a falar sobre ficção pós-apocalíptica, né, seria bom a gente entender um pouco do que se trata esse gênero. Né? O nome, ficção pós-apocalíptica, esse conceito, né, a princípio pode parecer um pouco paradoxal, se a gente pensa que Apocalipse, no senso comum, a maior parte do uso que se dá para ele, está muito ligado à sua recorrente aparição no discurso bíblico, em que o Apocalipse representa um encerramento de uma trajetória temporal linear, né, a sua culminância, o seu fim. Né? O Apocalipse para a Bíblia seria o fim do tempo, o fim da vida humana e o começo de uma nova existência no paraíso. Né? E nesse sentido, uma ficção pós-apocalíptica não faria muito sentido, uma vez que não existiria um pós a ser representado. Né? Então, o que está por trás dessa ideia de uma ficção pós-apocalíptica? A gente vê ali no seu surgimento, ainda que não tivesse sido nomeada muito bem, mas em meados do século XIX, já indo para o final, essa ideia de uma mudança na concepção sobre o tempo, que até então era a concepção bíblica de tempo, esse tempo teleológico, esse tempo com um encerramento no Apocalipse, e conforme a gente vai avançando ali no iluminismo, no positivismo, no progresso da ciência, a gente vê essas mudanças progressivas na concepção de tempo
e em alguns casos, um retorno a uma ideia de tempo cíclico, que é muito típica da antiguidade, né? Nesse sentido, a ficção pós-apocalíptica vai encarnar muito bem essa ideia de um tempo cíclico, em que esse final, esse apocalipse, na verdade, dá espaço para um recomeço da civilização. Se a gente quisesse ser um pouco mais preciso no uso do termo para denominar o gênero, o ideal seria a gente utilizar outra palavra grega, assim como apocalipse, que seria cataclismo. Cataclismos, do grego, significa inundação, dilúvio. Kata, prefixo que indica baixo, para baixo. E clismos, do verbo klisin, que significa lavar com água, enxaguar. Né? Então, esse cataclismo seria uma espécie de expurgação através das águas, que a gente também vê de uma forma muito recorrente dentro do discurso bíblico, através de um outro episódio, não apocalíptico, mas o dilúvio de Noé. Né? E por que eu acho essa palavra mais precisa? Esse fim trazido ao mundo através das águas, que de forma alguma é uma exclusividade da mitologia judaica, da Bíblia, mas aparece de forma recorrente em uma série de mitologias da antiguidade ali na região, como os sumérios, os hindus e até mesmo os gregos, através do mito de Deucalião, a gente vê esse fim trazido através das águas, a água que é um símbolo também de vida, como um fim para um novo começo. O mundo, a sociedade se apresenta numa situação deplorável, numa situação além de salvação, e ela precisa passar por essa expurgação através da água para que uma nova sociedade se erga das suas ruínas. E acredito que é esse o pilar narrativo da ficção pós-apocalíptica. Né? Agora eu estou passando. Ô Elton, você está projetando o slide para a galera? Não, no caso eu tenho que mostrar. Eu tava esperando você falar. Pode Ah, mostrar tá, no já? final, né? Pode já mostrando, pode já mostrando. Tá, peraí. E- E um pouquinho para Assim? trás, tá ótimo. Perfeito. Né? Pode passar já para o segundo slide, né? Que foi isso que a gente acabou de falar, sobre o paradoxo do nome, cataclismo, e próximo agora. Perfeito. Essa linha do tempo que vocês podem ver aí, né, é uma forma, assim, uma certa generalização que eu faço, uma tentativa de delinear a estrutura narrativa recorrente que a gente encontra na maior parte das obras da ficção pós-apocalíptica, né, em que a gente tem, então, esse gênero focado em representar o mundo após um cataclismo que será capaz de desfazer todos os pilares da civilização, trazendo a sociedade tal como a gente conhece ao seu fim. E a trajetória de um grupo de pessoas ou de uma pessoa através desse mundo posterior ao fim, muitas das vezes na construção de uma nova sociedade. Então, acompanhando agora essa linha que eu coloquei aí, temos esse cataclismo inicial, que pode ser um cataclismo através de guerras, através de epidemias, através de algum desastre natural. A gente tem, posterior ao cataclismo, uma progressiva, às vezes rápida, às vezes lenta, dissolução do Estado, até o momento em que a gente chega no clímax dessa dissolução, no fim do Estado e de qualquer capacidade de organização social. Uma vez isso se dá, a gente entra numa fase em que os sobreviventes dessa catástrofe passam a tentar sobreviver pilhando os restos deixados pela sociedade que lhes é anterior, uma fase de pilhagem, né? E eles seguem uma vida, normalmente uma vida meio nômade, pilhando esses restos da civilização, até um ponto em que eles conseguem minimamente se organizar para tentar se estabelecer em algum ponto. Nesse momento, a maior parte das comunidades que se formam, elas têm uma característica fortemente despótica, a forma de poder mais simples e mais presente na antiguidade,
em que o poder é centralizado numa figura que representa a força e impõe através da sua violência, de uma certa opressão, a sua vontade, os seus desígnios para aqueles que estão sob a sua tutela e o seu controle, né? Uma vez a gente chega nesse momento despótico, com características muito feudais, em que muitos núcleos de poder se confrontam, a gente tem a possibilidade de que alguns grupos consigam, através do exercício de uma forma de sociedade diferente, normalmente com ideais mais humanos, democráticos, de justiça e de liberdade, superar esse momento despótico e caminhar, nesse momento, em direção a uma sociedade mais estável e mais próxima daquilo que se conhecia anteriormente, no seu sentido positivo, pelo menos, na direção de uma nova república. Pode passar, Elton. Essas minhas observações eu pauto numa série de obras que eu utilizo como corpus para fazer essa análise. Eu não vou entrar em detalhes sobre elas agora, mas a gente pode voltar a esse tema depois lá no nosso debate. Mas só para vocês notarem aí, a gente começa ali no século XIX com After London, do Richard Jefferies, e vai até o século XXI com Margaret Atwood, que está super em moda agora. Ela tem uma trilogia de romances pós-apocalípticos muito boa, e A Estrada, do McCarthy, que virou filme há uma década atrás, também tá muito popular. A gente tem a franquia Mad Max retornando há pouco tempo aos cinemas, então é um tema que ainda consegue ser muito pródigo. Pode passar, Elton, por favor. E aí vamos para a primeira lição, então, dessas 7 lições que eu quero oferecer, que na verdade são reflexões que a gente pode fazer estabelecendo paralelos entre a ficção pós-apocalíptica e a nossa situação de mundo em quarentena. E a primeira lição seria: a civilização é frágil, né? É uma lição ancorada nesse primeiro momento, que é o momento do cataclismo. Pode passar, Elton. Nesse primeiro momento, né, surge uma imagem que é presente desde a primeira obra de After London e vai ser recorrente ao longo da história do gênero até hoje em dia. Se vocês escreverem no Google pós-apocalíptico ou post-apocalíptico, o que mais vai aparecer é essa imagem, que é a imagem da cidade em ruínas, né? Essa ruína da civilização como um símbolo mostra para a gente essa tensão entre o poder, a opulência, a grandiosidade que a civilização representa, e ao mesmo tempo a sua fragilidade, uma vez que ela está abandonada, decadente, degenerada, deserta, né? Então, como não importa o quão grande, o quão sólido, o quão complexo e poderoso possa parecer a nossa civilização e a nossa sociedade, a gente sempre tem que lembrar que a gente pode estar a um passo do fim disso tudo, né? É uma espécie, a ficção pós-apocalíptica funciona como uma espécie de memento mori numa escala social, né? Em que a gente precisa refletir sobre o que estamos fazendo com essa grandiosidade toda, se não aproveitando ela, né? Porque a qualquer momento ela pode acabar. E, ao mesmo tempo, essa ideia do cataclismo, essa ideia da fragilidade da civilização, ela se relaciona muito na ficção pós-apocalíptica a uma certa ideia de um mal presente na sociedade representada na obra que vai sofrer esse cataclismo, e esse mal precisa ser expurgado justamente por esse cataclismo. Em alguns momentos é uma relação direta, né? Por exemplo, nos apocalipses por guerra nuclear, a sociedade entrou num tal clima de guerra, num tal necessidade de confrontos bélicos que ela mesma causa o seu apocalipse. Em outros momentos não é uma relação tão direta, como no caso normalmente dos desastres naturais, mas ainda assim se cria, se tece um discurso por trás de que a sociedade estava de tal forma degenerada que esse desastre natural talvez não fosse tão desastre assim. E a gente vai entender isso melhor ao longo da palestra. E é sempre nesse último tópico que eu vou tentando fazer essa relação entre a ficção pós-apocalíptica e o nosso momento atual.
E eu acho que essa relação, na nossa primeira lição, se dá com a paridade desse símbolo da cidade em ruínas, da cidade deserta, com o que a gente já começa a encontrar logo no começo da quarentena, com aquelas fotos ou vídeos que começaram a aparecer dos centros da cidade desertos, né, das ruas abandonadas, dos animais silvestres começando a retomar o espaço urbano, e como que isso é um símbolo forte que impacta o nosso imaginário e ajuda a gente a entender o quão frágil nós realmente somos, não importa o quão complexo e imponente o nosso mundo pareça. Próximo, por favor, Elton. Duas imagens que eu trouxe para mostrar um pouco desse símbolo da cidade em ruínas. Né? O primeiro vem de uma série que muitos de vocês podem ter assistido, foi bem popular, ainda é, eu acho que ainda está sendo lançada, que é o The Walking Dead. Né? E boa parte das minhas considerações podem ser utilizadas também para refletir sobre a trajetória narrativa dessa série, ainda que ela seja um pouco rocambolesca hoje em dia. E próximo, por favor, Elton. E aqui uma série de capas de livros desse corpus que eu trabalho, e todos eles representando essa mesma imagem de, da cidade em ruínas. Né? O primeiro, que é o Earth Abides, o segundo, o Drowned World, O Mundo Submerso, e o terceiro, The Postman, do David Brin, que inclusive tem um filme, sei lá, de 20 anos atrás, talvez um pouco mais, que é feito interpretado, o personagem principal interpretado pelo Kevin Costner, né? Foi muito popular na época, talvez alguns de vocês conheçam. Pode passar, Elton, por favor? Bom, a nossa segunda lição sobre o gênero pós-apocalíptico é: o Estado é fundamental. Né? É o momento que a gente começa a perceber isso se articula com esse segundo momento de dissolução do Estado na trajetória da narrativa pós-apocalíptica. Pode passar, Elton? E a mensagem passada nesse momento de dissolução do Estado na ficção pós-apocalíptica é: o homem é o lobo do homem. Né? Sabe aquela noção aquele ditado que a gente ouve muito: a gente só dá valor quando perde alguma coisa? Então, o gênero pós-apocalíptico trabalha muito nessa ideia de tentar mostrar o valor da sociedade civilizada através da sua ausência. Né? Ele tenta mostrar como que na supressão súbita do Estado a gente se vê num estado de natureza robesiano, de guerra de todos contra todos, em que ninguém pode exercer um poder coercitivo sobre o outro. Então, principalmente nesse primeiro momento de caos, a gente vê uma das maiores ameaças que os protagonistas os personagens dessas obras sofrem, é o próprio homem. Quando a gente pensa em histórias de apocalipse zumbi, a gente ainda tem essa ameaça externa, mas não é o caso dessas obras que eu venho mostrando para vocês, que é um pós-apocalipse menos influenciado por fatores sobrenaturais. Né? E nesses casos, a maior ameaça desses sobreviventes é o próprio homem, com sua ganância, com seu ímpeto de sobrevivência, com a sua violência, e a gente vai vendo isso melhor ao longo dos slides. Mas é importante pensar que essa lição de que o Estado é fundamental para garantir um mínimo de segurança para o homem não significa uma exaltação acrítica ao Estado, de forma alguma. O Estado é visto, como a gente viu ali no primeiro slide, nessa tensão entre uma ideia de Estado necessária para o controle social, para uma harmonia social, mas uma concretização do Estado nesse momento anterior ao Apocalipse, com uma série de problemas, uma série de erros que muitas vezes foram justamente o que causou esse cataclismo. Então, essa tensão entre ideia e concretização se dá justamente para que a gente mantenha o foco crítico nessa visão sobre o Estado. Né? E em relação a esse momento em que a gente vive, a gente começa a perceber essa dura lição de que o Estado é fundamental nesse momento de pandemia, quando a gente vai percebendo o que seria do controle dessa situação caótica se não existisse um Estado para conseguir minimamente organizar as coisas.
E eu deixo aqui, para a gente não perder muito tempo, depois a gente pode voltar ao assunto, um exemplo básico sobre isso. Nós somos um país que temos o Sistema Único de Saúde, a gente ainda tem uma boa forma de tentar oferecer às pessoas saúde pública e de qualidade, e mesmo assim a gente tem no meio privado pessoas que estão cometendo, assim, empresas que estão cometendo verdadeiros absurdos em relação ao tratamento da pandemia. Aqui em Irajá, onde eu moro, há pouco tempo saiu no jornal O Dia uma reportagem mostrando como que um certo hospital teve um aumento absurdo de preço no atendimento da emergência, que antigamente era R$ 500 e agora eles estão cobrando R$ 5.000 por 6 horas na emergência, independente se é ou não é um caso de tratamento de coronavírus. Né? Então, quando a gente deixa unicamente à mercê do livre mercado, da oferta e da demanda, um assunto tão sério como a saúde, um momento de pandemia, na verdade, não vai ser um momento de abrigar e de proteger a população, mas vai ser um momento de lucrar selvagem. Então, o Estado funciona como uma forma de frear isso e nós estamos começando a ver isso de alguma forma. Eu acho positivo. Pode passar, Elton, por favor. Chegamos à terceira lição, que é a lição de que somos todos iguais. Uma lição que parece um pouco óbvia, a gente não precisaria entrar nisso, mas vale a pena a gente olhar um pouco o funcionamento disso na ficção pós-apocalíptica. Pode passar, Elton. Uma das coisas muito catárticas que a gente encontra quando a gente lê romances pós-apocalípticos é que nesse momento de fim do Estado, existe também, ainda que de uma forma bem negativa na sua execução, um fim de todo e qualquer privilégio que era mantido por certas práticas ou certas instituições históricas relacionadas à sociedade que perpetuavam certas desigualdades. Desigualdade de classe, desigualdade de gênero, desigualdade de raça. Então, quando a gente suprime o Estado desse jogo e a gente entra nesse momento robesiano de caos, a gente acaba ressaltando, realçando como que não existe nenhuma razão, como que é completamente arbitrário e infundada a ideia de que brancos são melhores do que negros, de que homens são melhores que mulheres, de que ricos são melhores do que pobres, né? Em que, uma vez suprimido esse mecanismo social que perpetua esse tipo de desigualdade, todos se veem num momento de igual para igual. E se não colaborarem entre si de igual para igual, não vão sobreviver. Outra coisa importante que a gente nota dentro dessa lição na ficção pós-apocalíptica é a valorização da força de trabalho em relação à detenção dos meios de produção. Né? Uma vez a gente suprime os mecanismos do Estado que asseguram a propriedade privada, a detenção desses meios de produção, a gente vê que o verdadeiro valor de uma sociedade não está naqueles que têm, mas está naqueles que sabem e que fazem pela sociedade. Né? Então, ter alguma coisa numa situação pós-apocalíptica não significa nada. Assim. Ter meios, ter empresas, ter indústrias, o que importa nesse momento de caos é justamente você fazer. E a relação que a gente pode fazer disso com a nossa situação atual é a valorização que a gente começa a enxergar. Um momento em que a gente estava vivendo, e ainda está, querendo ou não, um sério ataque à intelectualidade, um sério ataque aos direitos trabalhistas, uma precarização profunda das condições do trabalhador. A gente vê nesse momento de quarentena como que é importante, como que é fundamental essas pessoas que estão lá fora trabalhando e essas pessoas que também estão aqui dentro trabalhando a partir do home office, dando aula de casa, qualquer coisa do tipo, como que é importante essas pessoas para o funcionamento do mundo. Né? Uma profissão super precarizada recentemente, que é essa do entregador, junto com esses aplicativos como iFood, Rappi, etc.,
né? E que nesse momento agora se tornou um dos eixos de funcionamento da nossa sociedade. Quer dizer, é para a gente refletir sobre o valor que a gente dá a esse tipo de profissão. Próximo, Elton, por favor. Chegamos à nossa quarta lição, que é a desumanização nos ameaça, né? Muito ligada a esse momento da fase de pilhagem nas narrativas pós-apocalípticas. Próximo, por favor, Elton. E essa lição está relacionada a essa pergunta que eu coloco aqui no começo, que é: você está disposto a abdicar dos seus princípios pela sobrevivência? Essa é a grande reflexão que se faz nesse momento da ficção pós-apocalíptica, em que as pessoas se confrontam com a necessidade de ou abdicar de certos princípios ou sobreviver, né? Só que nesse processo de escolha muito cruel entre sobreviver ou manter certos princípios, existe sempre um risco de desumanização, de reificação, de você se tornar um ser que já não é mais, não pode ser mais reconhecido ou não pode se reconhecer enquanto humano, né? Quer dizer, a princípio, a gente pode ver três degraus desse processo de desumanização, que é um risco. Primeiro, para o próprio indivíduo que tenta sobreviver nesse meio, mas também para aqueles indivíduos que já se desumanizaram e agora o ameaçam, né? Esses três degraus é o primeiro, o intelectual, que rapidamente as pessoas na ficção pós-apocalíptica tendem a abdicar, né? A ideia de que a ciência importa, de que a arte importa, tudo isso parece muito acessório, muito pouco útil para a sociedade, a gente vai ver que não é em breve, mas esse seria um primeiro degrau rapidamente abdicado. A gente tem um segundo, que seria um degrau político, onde as pessoas começam a flexibilizar suas ideias de democracia, de liberdade, de igualdade, em prol, talvez, de um grupo que o proteja, ainda que seja um grupo despótico. E terceiro, e esse é talvez o ponto que chancela o seu caminho em direção a uma desumanização completa, que é esse degrau moral. Quer dizer, você seria capaz de comer carne humana para sobreviver numa situação pós-apocalíptica? Você seria capaz de roubar comida de uma criança? Seria capaz de assassinar uma pessoa que talvez pudesse vir a te matar enquanto você dorme? Né? Se a gente não mantém um mínimo de valores morais humanos nessa situação, a gente ainda pode almejar construir alguma coisa, ou a gente se entregou a um estado completamente selvagem de vida. E como que isso pode ser relacionado ao momento que a gente vive? Né? A princípio pode parecer um pouco drástico, ainda que recentemente um certo radialista norte-americano tenha dito num programa de TV que não hesitaria em comer os seus vizinhos e dar os seus vizinhos de comer para suas próprias filhas, se fosse necessário, falando sobre a quarentena, nem é sobre uma situação pós-apocalíptica, mas de uma forma mais palpável, a gente pode relacionar esse, essa ameaça de desumanização a primeiro, numa esfera pessoal, como que esse profundo individualismo que na sociedade contemporânea a gente vive acaba revelando o pior da gente em alguns momentos. A gente pode pensar na recente saga do papel higiênico, as pessoas enchendo o carrinho, a recente saga da cloroquina, das pessoas comprando os remédios localmente na farmácia sem pensar nas pessoas que realmente precisavam daquilo, pensando sempre na sua sobrevivência e nunca nas outras pessoas. Né? E num plano de vista macro, como que certos governos fizeram seus planos a partir de uma ideia de priorizar a economia e não a vida humana. E como que isso também acaba sendo um sintoma dessa desumanização, quer dizer, qual é o custo de vida que a gente tem para manter a economia? Vale a pena botar as pessoas do lado de fora se contaminando, morrendo, para manter essa economia toda crescendo ou estável? Ou é um sacrifício necessário em prol da vida humana? Pode passar, Elton, por favor. Estou vendo que alguns de vocês estão postando algumas perguntas aqui embaixo já. Quando a gente chegar no final, a gente conversa sobre elas. O Elton deve estar anotando algumas para a gente poder conversar, senão vocês repetem para ele no final. Né? Chegamos à lição número 5, que é coletividade é força. Né? Muito ligada ao momento em que começam a se organizar essas comunidades despóticas dentro da ficção pós-apocalíptica. Pode passar, Elton?
A organização desses grupos despóticos, desses grupos tiranos dentro da ficção pós-apocalíptica, está ligada, a princípio, com uma ideia de coletividade que eles obviamente percebem, quanto mais pessoas, mais forte você é, mas essa aparente coletividade, na verdade, é simplesmente um individualismo grupal, em que todos os membros dessa comunidade despótica estão, em primeiro lugar, pensando em si mesmos, unicamente em si, na sua proteção, na sua sobrevivência, e abdicam de qualquer valor para manter a sobrevivência, e quando oprimidas por essa figura central do despotismo, elas trabalham em prol desse indivíduo central para o poder despótico. Então, justamente por ser esse individualismo grupal, as comunidades despóticas se tornam muito instáveis, muito passíveis de corrupção, muito passíveis de disputas de poder e território e acabam, em certo momento, enfraquecendo o seu próprio poder, o que dará espaço para que um outro tipo de organização política consiga ganhar força. E a grande dificuldade de você estabelecer uma coletividade dentro dessa ficção pós-apocalíptica se dá justamente porque no Estado moderno, apesar da gente viver em comunidade, a gente cada vez mais está assumindo uma prática de vida individualista. O Estado funciona nesse sentido, né, a partir desse foco, como uma espécie de síndico de prédio. Né? Para vocês que moram em prédios ou apartamentos, vocês podem notar isso bem. Vocês moram tecnicamente num espaço coletivo, mas quantos de vocês realmente interagem em coletividade com os outros moradores desse prédio? Né? Vocês conhecem todos pelo nome? Vocês vão nas casas uns dos outros? Quer dizer, o mais comum, pelo menos, é que a gente veja cada indivíduo em seu próprio apartamento se reportando a uma pessoa que foi eleita para representar essa coletividade. Né? Então, ela vai fazer esse diálogo entre muitas individualidades para manter o funcionamento do coletivo. Mas não é uma real coletividade. O que a gente vê na ficção pós-apocalíptica é a necessidade de se retomar essa coletividade anterior à formação desse Estado individualista moderno, em que as pessoas precisam cooperar, precisam se ajudar, precisam ter empatia com o outro, em que a vida de um depende da vida do outro, e com isso aprendam a se relacionar de uma forma realmente coletiva. A gente vê isso começando a tomar contornos no momento em que a gente vive hoje em dia, através eu acho muito bonito, desse ímpeto de solidariedade que vem se formando em algumas esferas da sociedade, né? Algumas pessoas que, por exemplo, estão fazendo um trabalho muito bom nas comunidades carentes, de distribuição de máscaras, de conscientização das pessoas, indo lá fora e se arriscando, eu aplaudo essas pessoas. Certos grupos que estão fazendo trabalho de conscientização pela internet, certos profissionais que estão fazendo suas lives para ajudar as pessoas a se conscientizar sobre o problema ou para entreter as pessoas e oferecer às pessoas a possibilidade de ter arte, ainda que não possam sair de casa. Isso é muito importante. E num plano de vista macro, como que a cooperação internacional também está mostrando o valor dessa coletividade. Enquanto alguns países prendem os seus respiradores e não querem vender para outros países e fecham-se a qualquer tipo de colaboração internacional, outros países estão se mostrando muito à frente disso, enviando médicos para ajudar, se eles já estão numa situação boa, enviando máscaras, enviando respiradores, e tudo isso mostrando a importância dessa coletividade real num momento excepcional como que vivemos. Pode passar, Elton? Chegamos à lição 6, já estamos encaminhando para o final. Paciência, por favor. A lição 6 é: a arte e a ciência nos mantêm humanos. Né? É um momento em que a gente começa a progredir para essa superação da barbárie que é esse estado despótico. Pode passar, Elton?
É muito recorrente a representação, no primeiro momento, na ficção pós-apocalíptica, tanto da arte quanto da ciência, e sobretudo a ciência teórica, a ciência social, como algo inútil, como algo que não faz diferença nenhuma na sociedade. Que não é unicamente uma exclusividade da ficção pós-apocalíptica. Na nossa sociedade, a gente vê muita gente veiculando esse tipo de discurso, mas isso se torna muito realçado na ficção pós-apocalíptica no momento que as pessoas só estão tentando sobreviver. E, de fato, essa aparente inutilidade que se mostra no começo vai sempre contrastar, normalmente, com o protagonista que tenta manter esses pilares mínimos da cultura e da intelectualidade e mostrar o real valor da arte e da ciência na sociedade. Né? E esse valor está ligado tanto ao passado, quanto ao presente, quanto ao futuro da sociedade. No passado, no sentido de manutenção e transmissão da memória do que foi esse mundo que acabou de ser varrido pelo cataclismo, né? De que foi aquela cultura, de que foi aquela história, quais foram os erros do passado que a gente não deve repetir no presente nem no futuro. No presente, no sentido de reforçar a coletividade, e aqui a arte retorna muito a um momento também pré-moderno em que ela funcionava como um elemento agregador, né? A literatura oral, as performances teatrais na cidade, o momento dos debates na ágora, né? Uma comunidade científica reunida e discutindo, debatendo os problemas reais, né? E, por último, em relação ao futuro, como que é importante que a arte e a ciência se conjuguem para poder esboçar, delinear os rumos que aquela sociedade vai tomar no futuro e para preservar a sanidade das pessoas para que esse futuro possa ser alcançado. E esse momento de quarentena que a gente vive atualmente serviu talvez para amenizar um pouco desses ataques constantes que a intelectualidade e o meio artístico estão sofrendo dentro desse momento em que a gente vive atualmente. Né? Como que a gente começou a dar um pouco mais de valor para a pesquisa acadêmica, um pouco mais de valor para a legitimidade do discurso científico em oposição às fake news que são veiculadas constantemente, principalmente naquele grupo da família do WhatsApp, né? E como que a arte também tem um valor fundamental de manter a nossa sanidade enquanto a gente está aqui sozinho, preso em casa, de manter a nossa sensibilidade para olhar para a nossa situação e para enxergar essa situação também do ponto de vista de outras pessoas e para que sirva como um registro desse momento que nós estamos passando para gerações futuras que algum dia vão ter que estudar todo esse caos. Né? Por favor, Elton, pode passar. Chegamos à última lição dessa palestra, que é podemos fazer diferente. Né? E está ligado a um momento em que nem todas as ficções pós-apocalípticas chegam, mas normalmente elas esboçam minimamente, que é essa organização de uma nova república e a superação da condição pós-apocalíptica. Pode passar, Elton? Nesse momento, eu retomo aquela ideia do início que eu falei sobre esse mito do dilúvio, como que essa mesma água que é responsável por lavar os males da sociedade antiga também vai regar as sementes de um novo mundo que pretende brotar a partir dos sobreviventes dessa condição pós-apocalíptica, né? E como que aquelas obras que conseguem chegar a esse momento representam sempre esse momento de transição, em que normalmente nós temos a morte daqueles últimos remanescentes do mundo pré-apocalíptico, dando lugar para uma nova geração de pessoas que cresce agora sob os ideais de uma forma de pensar e de viver diferente, que é aquilo tudo que a gente veio discutindo, sobre a importância da coletividade, a valorização, a necessidade da valorização da arte, da ciência, e como que essas pessoas guiam o mundo para uma situação que, pelo menos, tentará ser melhor do que a anterior. Em muitas obras mais otimistas isso acontece, a gente vê
o surgimento de uma nova sociedade. Em outras, isso é pelo menos esboçado. Em algumas, a gente vê isso esboçado, mas novamente o ciclo recomeça, um novo final em breve ocorrerá, e essas mudanças precisam sempre ser cíclicas, no sentido de que não existe utopia, a gente sempre precisa continuar crescendo enquanto humanos e enquanto sociedade. Em relação, agora para terminar, sobre o nosso momento, eu deixo, na verdade, uma pergunta para vocês, que é o que nos espera lá fora uma vez essa quarentena termine e a gente consiga superar esse momento devastador pelo qual nós estamos passando. Quer dizer, quais são as mudanças que a gente espera fazer na sociedade? Alguns países já começam a esboçar essas mudanças, começam a mostrar uma tentativa de repensar as suas atitudes, a sua organização social, a fim talvez de uma maior preservação do meio ambiente, de um maior cuidado dos aparelhos de saúde, de educação públicos, né, da importância do governo e do acesso da população a esses serviços do governo, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, que a gente possa arrumar em direção a uma civilização melhor após isso tudo. Pode passar, Elton? Agradeço a vocês pela atenção, por esse momento de interação que a gente vai ter agora. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente pode conversar e na medida do que eu puder esclarecer, eu esclareço para vocês. Obrigado, gente. Meu nome é Pedro Sassi e também o e-mail caso alguém queira perguntar qualquer coisa para mim. Isso, maravilha. Agora está aberto para o pessoal poder perguntar. Eu vi que algumas pessoas fizeram perguntas ao longo da sua fala, mas eu não consegui anotar. Se a pessoa que fez a pergunta puder perguntar novamente, está aberto agora para vocês conversarem, dialogarem com o professor, gente. Eu só peço que você leia para mim a pergunta que for feita, Elton, porque o celular Tá, está um pouco longe da minha cara e não enxerga essas letrinhas. tá ok. Então, gente, faz a pergunta que eu vou ler para ele, por favor. É, alguém perguntou se. Peraí. As perguntas aqui passam muito rápido, só um instantinho. O Fio Reis perguntou: Pedro, pode relacionar o filme e livro Senhor das Moscas ao cenário atual? Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é um caso muito engraçado de categorização de gênero, porque alguns encaixam ele como uma obra distópica, apesar dele não ter exatamente temas semelhantes aos temas que a gente vai encontrar numa obra como 1984, Admirável Mundo Novo. Né? Na verdade, não existe nenhuma forma de governo autoritário ali. Outros relacionam ele com uma ficção pós-apocalíptica, ainda que ele não seja exatamente uma ficção pós-apocalíptica, mas de alguma forma ele se relaciona com esses temas. Né? Tanto O Senhor das Moscas quanto uma obra um pouco anterior, que também fala de um fenômeno, de um evento semelhante, que é Robinson Crusoe, do Defoe, são vistas como uma espécie de parentes próximos da ficção pós-apocalíptica pela forma como eles expõem os temas trabalhados. Né? E eu acho que sim, eu acho que quando a gente começou um carro de som aqui a passar, espero que vocês consigam me ouvir ainda. O Senhor das Moscas, ele se aproxima, acredito eu, primeiro dessas temáticas da ficção pós-apocalíptica por essa ausência de um Estado e essa necessidade de um grupo de sobreviventes de organizar uma forma de civilização, né? É uma obra muito pessimista nesse sentido, né? Porque a gente vê que os resultados dessa tentativa de organização não são tão bons, não levam a uma nova república tão organizada, sem muito sangue e problemas no meio. Eu acho que se a gente pensa em relacionar ela com o momento que a gente vive,
vale a pena a gente pensar, ver, talvez. Eu acho que ela se dialoga com os mesmos pontos que a gente veio mostrando em relação a outras obras pós-apocalípticas, né? Essa necessidade de manutenção da coletividade, né? Essa necessidade do diálogo, né? A necessidade de impedir os ímpetos de violência, de desumanização, mas espero que a gente não chegue a um nível como esse na situação que a gente vive atualmente. Elton, não sei se Isso, eu agora respondi. Não? é maravilhoso. A Aniele agora está fazendo uma pergunta. Pedro, na lição 3 sobre o fim dos privilégios e a questão de sermos todos iguais, pode ser relacionado ao cenário atual onde ocorreu a liberação para que os LGBTs pudessem doar sangue? Muito bom, Niele. Ó, saudade de vocês, meus alunos. Sim, sim, eu acredito que esse é mais um exemplo de como que uma situação excepcional reforça a importância de que nos consideremos todos iguais, né? Em que simplesmente uma pena que a gente precise chegar na nossa sociedade a um extremo como esse para que direitos mínimos como esses possam ser autorizados na nossa sociedade. Mas sim, é uma ótima relação. Eu acabei não mencionando, quando eu falei na supressão dos privilégios, dessa parte de, da relação hétero-cis, da relação trans e cis, hétero-homo, mas também assim, é, são todas desigualdades que acabam aparecendo. Né? Nesse caso, no caso desses pares homo, hétero, bi, cis, trans, elas aparecem com mais força nas obras recentes da ficção pós-apocalíptica, que são as que começaram a poder discutir esses temas, mas desde o começo a gente vê pelo menos um questionamento em relação a essas arbitrariedades sobre papéis das pessoas dentro da sociedade. Uhum. E ele respondeu. Pode comentar aí embaixo, dialogar com o professor. A última minha pergunta foi dela. Se mais alguém tiver alguma pergunta, ainda temos alguns minutos antes de fechar 1 hora. O pessoal tá 71 pessoas online, mas ninguém falou nada. Minha esposa está sinalizando aqui que tem umas perguntas que Tem já em estão cima. ali na lista. Ah, tem? Eu não vi, peraí. Pergunta, Rosângela Gomes. A categorização é um processo cognitivo. Você colocou a ciência junto da arte, imagino pela propriedade da humanização. Por que não colocá-la na lição 2, junto do Estado, sendo fundamental? A Rosângela Gomes perguntou. É, eu fiz essa separação porque eu acredito que o caso, sobretudo quando eu falo de ciência, nesse momento eu estou pensando nessa ciência que não consegue expressar a sua utilidade de uma forma muito direta para a sociedade. Eu fiz essa divisão porque se é muito clara na ficção pós-apocalíptica que essa supressão do Estado e sobretudo dos organismos de controle do Estado leva a gente a uma situação de completo caos, isso é uma mensagem que você pega até nas mais superficiais obras da ficção pós-apocalíptica. Quando se trata da sutileza da arte e dessa ciência que não consegue se fazer imediatamente útil, a gente precisa lidar com essa sutileza que é a tensão entre, de momento, quando existe a supressão do Estado, ela raramente aparece como fundamental. Na verdade, ela aparece como oposto, como completamente acessória. O impulso inicial das pessoas é se desvencilhar da arte da ciência. A gente vê como uma cena recorrente na ficção pós-apocalíptica pessoas se reunindo para queimar livros para se aquecer,
ou pessoas vendo obras de arte, estátuas, quadros, assim, empilhados no lixo, junto com as ruínas da civilização, e não dão nenhuma importância, porque aquilo parece não ter nenhuma importância nesse momento inicial de sobrevivência. É só quando as pessoas começam a se assentar e a pensar que elas precisam não só sobreviver, mas viver, é que se começa a mostrar a importância e como que é igualmente fundamental a outros, tais como outras instituições do Estado, também a ciência e também a arte. A Ana Tem R. outra pergunta. pergunta: você falou de lições da ficção pós-apocalíptica, mas você tem alguma ideia de que a pandemia vai significar para a ficção? Como será a ficção pós-pandemia? Isso, na verdade, é uma reflexão que está sendo feita nesse exato momento por toda a comunidade artística. Né? O que a gente pode ver de momento, principalmente por tanto pelos editais que estão que estão abrindo a isso, de chamadas de textos, de crônicas, de contos, de romances, como esses livros que começam a ser anunciados, que a pandemia vai escrever um capítulo na história da arte, da ficção contemporânea. Né? A gente tem já um grande volume de autores que estão refletindo sobre isso, que estão escrevendo sobre isso, que estão produzindo obras dos mais variados tipos sobre esse tema. Agora, se a gente pensa numa ficção pós-pandemia, talvez assim, após a superação dessa tematização constante desse momento de confinamento que a gente vive hoje, eu acredito primeiro que talvez seja um momento, sendo aqui um pouco otimista, talvez um momento de muita profusão de novas obras, de novos temas, né? Que talvez essa quarentena esteja servindo como uma espécie de laboratório criativo para muitos artistas que, confinados em sua casa, têm a possibilidade, têm o distanciamento necessário para refletir sobre a sociedade lá fora e se refletir também sobre os processos que passam dentro de si, dentro de sua casa, né? Então, acredito que a gente pode ver um aumento de obras de qualidade pensando no nosso mundo e também um aumento de obras de qualidade pensando em mundos possíveis e mundos outros que vão a ser imaginados durante esse processo. Algo Foi. mais? Agora é o Júlio. Eu não sei se já vai dar uma hora, porque aqui para mim não está aparecendo, mas eu acho que a gente começou 5 minutos antes o ao vivo. Qualquer coisa, se cortar aqui, eu estou salvando as perguntas e a gente continua. Eu inicio novamente, ok, Sassi? Mas a próxima Tá pergunta é a do matando Júlio. lixeiro aqui agora, então esse barulho que vocês estão ouvindo é do lixeiro. A próxima pergunta é do Júlio. Pergunta: para você, pós-fase de quarentena, haverão revoluções? Se sim, em quais países você acredita que ocorrerão? Gente, aí vocês estão pedindo de mim um comentário político complicado, né? Eu acho que a gente, assim, falando completamente fora do meu campo de especialização, que obviamente não é ciência política, né, mas tentando dar um pitaco completamente amador sobre o tema, eu acho que a gente não vive hoje um período muito inclinado a grandes revoluções, né? Eu vejo de uma forma muito mais palpável acontecendo em alguns países um movimento mais ameno, né? Um movimento não tão drástico, de tentativa de repensar algumas práticas da sociedade, né? Sobretudo essas em relação à saúde e à ecologia, que são dois grandes pontos que estão sendo trazidos à tona durante a quarentena. Mas não vejo acontecendo grandes revoluções. Talvez, em algum caso, em algum país em que uma crise econômica profunda advinda desse momento possa levar a muita revolta social, coisas do tipo, mas acho difícil. Acho difícil. O Caio pergunta: muitos escritores têm reproduzido que está cada vez mais difícil escrever ficção nesse cenário. Você concorda? Vamos deixar para a próxima entrada, faltam 14 segundos para terminar.
É melhor então. É, Reabre o link vou, aí que eu respondo. vou reabrir. Tenho essa Isso, experiência. Próximo capítulo. pessoal que tá online volta. Já vou